Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Conversa. Pois é, e eu estou equipado com o Paris Saint-Germain porque hoje, domingo, dia 23 de agosto, é a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz. A final da Champions, que o nosso Primeiro-Ministro dizia que era um prémio para os profissionais de saúde. E essa é a temática deste episódio. Portanto, vamos a esse episódio. Já sabes, se estás no YouTube, subscreve, deixa o teu like, comentário, sugestões de temáticas para este episódio. Portanto, é isso que é necessário também, haver uma interação da vossa parte, que haja uma partilha no Spotify, partilhem, sigam no Spotify, sigam no Apple Podcasts. As redes sociais, sigam também, porque lá também faço comentários referente às coisas que vão acontecer no dia-a-dia, portanto, coisas que não são necessárias, por assim dizer, de passar para episódio, mas que acho que são boas de se dar nota, porque lá está, existe a política sempre a acontecer e, portanto, há coisas que não são possíveis de gravar de imediato. Este era um episódio que eu já tinha gravado, mas um ouvinte no Twitter, que se aparece como conformista, deu nota, fez menção, tagou-me no Twitter para que eu visse então as declarações de António Costa, que são à margem, que são em off da entrevista que ele deu então ao Expresso. É grave aquilo que aconteceu, mas vamos por partes. Vamos do mais antigo para o mais recente. Portanto, estávamos nós então felizes da vida porque íamos receber a Final 8, portanto esta Liga A8 da Liga dos Campeões, em que jogavam-se então os quartos, meias finais e a final em Lisboa, portanto com os jogos a ocorrer tanto no Estádio da Luz como no Estádio de Alvalade, do Sporting, e António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estavam animados com tudo isto. Grave situação aqui é quando dizem que isto é um prémio para os profissionais de saúde. Ora, eu não sei muito bem que prémio é esse, porque o público não pôde entrar, nem os pais jogadores puderam entrar nos estádios, nem as namoradas, enfim, aquele staff que nós conhecemos sempre. Os próprios clubes tiveram que limitar as suas equipas num total de 80 membros apenas para 55 membros. Portanto, foram essas regras impostas pela UEFA. E a UEFA tem estado a distribuir convites para pessoas poderem ir lá. E conta-se que serão entregues um total de 100 convites a entidades que a UEFA acha que devem estar no estádio. Duvido que dessas 100 entidades que a UEFA está a dar os convites sejam profissionais de saúde. Mas Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estarão presentes à partida na bancada do Estádio da Luz. Então, mas isto não era um prémio para os profissionais de saúde. É que os profissionais de saúde, se quiseram ver os jogos, tiveram que pagar a anualidade ou a mensalidade da Eleven Sports. Aqui a Eleven Sports não tem culpa rigorosamente nenhuma, tem os direitos, portanto cabe aos canais, vamos dizer, generalistas, negociarem os contratos. E portanto, os profissionais de saúde, se não estiverem a trabalhar, poderão hoje ver na TVI, às 8 da noite, sim, a final entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. A questão é, onde é que está o prémio? É que eu não vejo onde é que está o prémio. Não vejo como é que isto foi possível de ser benéfico para os profissionais de saúde. Mas isto é engraçado, que faz lembrar uma história que um professor meu de história me contava, referente ainda ao tempo da Guerra Fria e tudo mais. Portanto, a história também pode ter o seu grado de veracidade em causa. Mas ainda assim, ilustram tanto as coisas. Portanto, isto ocorre em Berlim, RDA, República Democrática Alemã, portanto a Alemanha comunista, em que num dia estão todos os camaradas à espera dos comissários russos que chegam de Moscou, de comboio, e é uma grande festa, está lá a fanfarra toda, e recebem então os comissários. Os comissários russos começam a sair dos comboios e tudo mais. Grande alarido e tudo mais. Há um operário que tem a coragem de fazer uma pergunta ao comissário. Que pergunta? Camarada, somos todos camaradas, certo? E ele, camarada, somos todos camaradas. Então, explique-me, camarada, porque é que eu passo fome e porque é que o camarada tem essa barriga toda. Ao que o comissário russo supostamente fez foi colocar as mãos em cima da barriga e dizer assim, camarada, esta barriga não é apenas minha.
esta barriga é a barriga de todo o povo russo. Esta história parece um bocadinho com isto do António Costa. Mas mais chocante agora é esta parte em que uma entrevista, portanto, que ele deu, tem sido falada do Expresso, e agora temos uma imagem que o Expresso já veio fazer também um comunicado de imprensa a dizer aquilo é uma imagem de 7 segundos em que aquilo é filmado de um computador, portanto seria alguma edição da peça e portanto alguém pegou naquilo e filmou pelo seu telefone. Mas isto onde é que está a seriedade do jornalismo? Onde é que os jornalistas têm pessoas dentro das redações que sejam competentes e não façam estas gafes? Porque isto é uma gafe que é enorme gafe para o Primeiro-Ministro, que diz os gajos cobardes, portanto, os médicos cobardes, não foram fazer aquilo que deviam ter feito, portanto, que era referente aos lares de reguengos, porque lá está, são médicos, fazem parte do grupo de risco e, portanto, tiveram receio de lá ir e, portanto, não quiseram ir. Ainda assim, nós não podemos esquecer-nos que os médicos fazem o juramento, não é? Portanto, o juramento de Hipócrates, portanto, têm que zelar pela saúde dos outros. É a sua missão, é o seu trabalho, portanto, da mesma forma que eu tenho que lidar com os alunos, as coisas são assim. O ponto aqui é, primeiro, esta reação do António Costa, que, por um lado, primeiro, dá jeito de falar bem dos profissionais de saúde, são os maiores, depois já outros já são cobardes, mas eu continuo a focar aqui no jornalismo, que é, eu já tive aqui muitas vezes offs do meu podcast que, se eu os publicasse, seriam, se calhar, teriam muitas mais visualizações do que têm os próprios episódios. E, portanto, aqui não pode valer tudo. E, portanto, esta coisa toda de vamos investigar quem é que foi o jornalista. Isto a culpa vai ser sempre do mesmo, é do estagiário. Portanto, o estagiário estava ali a passar, achou graça aquilo, filmou e pronto. Isso não é algo sério, honestamente. Os jornalistas gostam tanto de criticar os podcasts e gostam tanto de querer comer o espaço e roubar o espaço dos podcasts, porque têm medo que lhes aconteça às televisões aquilo que aconteceu com os youtubers que roubaram tempo. Portanto, começam a entrar no mercado dos podcasts, coisa que é errada. Portanto, isto é algo que, do ponto de vista internacional, é condenado, mas ainda assim fazem-no. E, portanto, ficamos em que afinal? No final disto tudo, não tivemos prémio para ninguém. Temos uma final que vai ser hoje jogada, as pessoas podem ver pela televisão. O campeonato francês começou já esta semana com público. Ontem também começaram os jogos na Liga Chinesa com 500 adeptos para um lado, 500 adeptos para o outro lado das equipas. Tivemos uma festa em Wuhan, portanto, a China, o coronavírus já foi, portanto, vamos para uma festa festejar o facto de termos arrebentado com a economia do mundo ocidental, portanto, estamos felizes da vida. E responsabilidades, zero. Não temos responsabilidades nenhumas a serem apuradas. Portanto, esta questão do Expresso vir dizer que vai retirar as suas ilações e vai fazer uma investigação interna, pois, às vezes os jornalistas a fazer investigação não são das melhores pessoas e, portanto, importa vermos isso. Portanto, isto era aquilo que eu tinha para vos deixar. Reflitam também um pouco sobre isto, ao fim e ao cabo, de como é que algo serve para uns, depois já não serve para outros, e como o aproveitamento político está sempre à coca, e, portanto, nós é que temos de estar também sempre atentos quando é que os políticos querem nos usar e abusar. Porque se nós não nos protegermos a nós, garanto, ninguém nos vai proteger a nós mesmos. Portanto, são estas duas notas que eu tinha para vos deixar e, obviamente, condenar. E da parte aqui, tanto da minha parte como do podcast, obrigado a todos os profissionais de saúde pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. É certo que é o seu trabalho, ainda assim, muitos são corajosos e não são cobardes de fazer o seu trabalho. Portanto, despeço-me com aquela amizade. Já sabem, domingos são dias de comentário político no Diário do Distrito e, portanto, obviamente que esta temática vai seguir para lá e, portanto, já sabem, despeço-me com aquele abraço e, obviamente, que hoje ganho o PSG para eu fazer a festa e, portanto, continuarmos ainda, porque há mais um episódio para vos lançar, sairá amanhã, com uma novidade que, bem, já não será novidade para quem segue no Instagram, no Twitter e no Facebook.
Portanto, se queres saber as novidades sempre em primeira mão deste podcast, é seguir, obviamente, as redes sociais e partilhares para saberes então. Segunda-feira sai episódio com uma novidade para todos vocês que diz respeito então a este podcast e, portanto, quero desde já agradecer a vocês por existir essa novidade. Essa novidade, sem vocês, não seria possível. Por isso, já sabem, até lá tenham boas conversas e já agora, um bom jogo de futebol. Um abraço.